Vídeo 6. Então, no último vídeo, o Leon nos garante que a situação em Portugal é terrível. Não venha, não tem trabalho, não tem acomodação, não dá para sobreviver. Eu já conhecia bem o Leon e a palavra trabalho era uma palavra que assustava muito ele. Então, certamente a visão dele era para que a gente não fosse, porque certamente ele já pensava em retornar naqueles 2 meses da passagem de volta dele. Antes que eu me esqueça, eu lembrei hoje, eu tenho que agradecer todas as visualizações e agradecer também os inscritos. São pouquíssimos, mas certamente tem uma importância muito relevante. Confesso que eu ia fazer os vídeos de qualquer jeito, tendo visualizações, não tendo, tendo inscritos, não tendo, mas certamente que tendo pessoas acompanhando torna tudo mais interessante e é um grande incentivo. Na verdade, eu digo que não me interessa muito a quantidade, porque são histórias que eu queria contar e certamente eu vou contar essas histórias de qualquer jeito. Então, independente de quem acompanhe, para mim o importante é contar essas histórias. Mas, desde já, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a todos. Bom, o Leon é alguém que foge do trabalho e isto já é algo que eu esperava. Então, não tem muito o que dizer sobre isso. Agora, da minha parte, eu fiquei esperando. Na verdade, eu estou esperando os carros passarem. Não estou esperando nada. Na verdade, Só um pouquinho. Na verdade, até eu me deslocar para a Europa, e é num período muito curto, daquele momento que a gente fala com o Leon, é basicamente um mês e alguns dias. E nesse pequeno período, eu nem sei quantas vezes eu desisto de viajar. São muitas vezes. E só que os meus motivos de não viajar não eram pelo tanto que o Leon tinha nos assustado, digamos, mas simplesmente porque no meu íntimo eu achava que eu não tinha direito de viajar. E por que eu não teria direito se eu estava indo com dinheiro do meu trabalho? Eu era solteiro, sozinho, então o que me impediria de ir? Mas, ao contrário do Leon, que era completamente sustentado, paparicado de todas as formas pela família, eu era uma pessoa que vivia de uma maneira completamente independente. Só que eu era que dava esse suporte para minha família. Então, no meu íntimo, eu achava que eu não tinha direito de usufruir da minha vida, do meu trabalho, de aproveitar
e principalmente ir para a Europa e fazer o que eu bem entendesse da minha vida. Então, nesse meio tempo, eu desisto 2, 3, 4 vezes, até que chega um momento que tinha já aquela época alguma etapa para ser cumprida junto às companhias aéreas, e a pessoa que estava encarregada das nossas passagens disse: olha, tu já marcou, desmarcou, eu não vou mais ter esse trabalho para ti e também não serve para mim. Então, nós vamos fazer o seguinte: se o teu voo tiver confirmado, tu vai para a Europa. Se não tiver, a gente desiste e eu não vejo mais passagem para ti. Foi como se eu jogasse pro alto, para alguém resolver por mim uma coisa que eu já deveria ter resolvido. E o que acontece é que o voo confirma, e daí também eu já tinha visto passaporte, já tinha visto documentação, então eu digo assim: ó, quer saber de uma coisa? Eu vou, né? E isso era só para dar um parecer assim dos últimos momentos no Brasil, né? E fizemos a viagem mais complicada que tinha. E essa viagem era sair de Porto Alegre de ônibus até São Paulo um dia antes, chegar em São Paulo, pegar o voo no final da tarde do outro dia, de um voo que fazia escala no Rio de Janeiro, e bem tarde da noite mesmo, o voo saía do Rio para Madrid. Eu e o Rick fizemos todo esse deslocamento, toda essa viagem. E nos preparamos então finalmente para ir em direção a Madrid. Já a ida para Madrid foi algo diferente. Ninguém nunca tinha me dito que num voo a reação do nosso organismo ao álcool é completamente diferente do que em solo, né? E o que eu faço é beber muito no voo e acabo passando muito mal, mas muito mal mesmo. Mas aguento o que eu tenho que aguentar, e o voo chega em Madrid bem no amanhecer, né? No horário local de Madrid, mas é bem no amanhecer mesmo. E isto era 4 de agosto de 1989. Eu e o Rick descemos em Madrid. Não tinha, já existia naquela época dificuldades para a imigração. Não era uma coisa assim, descer e entrar e tudo tranquilo. Mas era um risco que todo mundo corria, nós corremos e felizmente passamos e já estávamos na Espanha tranquilamente. A nossa ideia era pegar um trem e ir direto
para Lisboa, né? E até porque nós viajamos com pouco dinheiro, viajamos com muita bagagem, e não que fosse muita bagagem, a bagagem estava toda ela mal acomodada. Então o Rick ainda tinha se preparado mais, tinha feito uma mochila para as costas e tal. Eu tinha até mala, uma sacola, uma outra mochila. Então era tudo bagagens que não era para ser feito um deslocamento com ela. E a gente desce lá em Madrid e pegamos no próprio aeroporto, pegamos um folheto turístico já para ver como nós nos deslocávamos até a estação de trem, né? E quando nós fizemos esse deslocamento do ônibus do aeroporto até a estação de trem, a gente viu que Madrid era muito linda, mas muito linda mesmo. A gente olhou assim os prédios, tudo, né? Para quem saía de um Brasil bem devagar e encontrava aquela Europa, era algo fascinante. E eu e o Rick decidimos, olha, nós tínhamos feito carteiras de alberguista, e a carteira de alberguista dava 3 noites no máximo em albergue, que era um valor bem razoável em relação ao hotel ou outras coisas. E na época não existia hostel. Se existia, ninguém nos falou, porque não existia hostel. E a gente nos deslocamos. Madrid tem uma rede de metrô muito grande e bem completa. Nós nos deslocamos para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e batemos num albergue, batemos no outro. E como era mês de férias na Europa, a Europa estava assim, pessoas jovens de mochila, era para tudo que é lado, estações de trem, aeroporto, tudo. Então o que acontecia ali é que os albergues estavam completamente lotados. Nem pensar, a gente bateu em alguns e vimos, não tem condições de ficar aqui. E a gente totalmente perdido e com mapa na mão e mochila e um calorão, me lembro que o calor era insuportável. E vai daqui, vai dali, a gente perdido nos túneis de metrô, não sabia mais para que lado ir e pensamos, no fim não vai dar para ficar 2, 3 dias que nós tínhamos decidido na hora ali ficar em Madrid, porque nós não teríamos onde ficar. E nesse momento, num túnel de metrô, uma brasileira nos encontra e acaba conversando com a gente. Esta brasileira é a Catarina, que entra agora na história. Vou encerrando por aqui, continua no próximo vídeo. Valeu!